Ando devagar, porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito boa noite, é com muita alegria, muita satisfação que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos acompanha, que nos permite este encontro, para mim sempre tão sagrado, uma oportunidade ímpar de ser padre para o meu povo, de estar com o meu povo, de fazer desse curto espaço de tempo uma oportunidade para a gente poder refletir a nossa vida. Uma vida bem vivida passa sobretudo por uma vida bem refletida. Às vezes eu fico pensando, gente, que muitos dos nossos sofrimentos, eles justamente acontecem e muitas vezes nos dominam pela nossa falta de reflexão. Como uma boa reflexão nos ajuda a colocar as coisas no lugar, as coisas no lugar certo, e estando no lugar certo, é como se a harmonia retornasse, né? Não é que os problemas vão embora na hora que a gente reflete, é que na verdade a gente tem uma nova visão deles. Gosto de dizer sempre isso. Muitas vezes nós não podemos mudar a vida, mas nós podemos mudar a maneira como nós olhamos para ela. Você já observou que às vezes nós vamos assumindo uma espécie de pessimismo que vai retirando de nós a capacidade de nutrir esperanças. E porque não nutrimos esperanças, a gente acaba comprometendo o presente e o futuro, né? Por que o olhar pessimista toma conta de nós?
Porque muitas vezes nos falta sabedoria. O pessimismo é filho legítimo da falta de sabedoria. No último acampamento que a gente teve do Coração de Jesus, na celebração de sábado, vocês se recordam, não sei, quem assistiu a palestra, sabe que a leitura que estava amarrada ao Evangelho, né, era uma leitura que falava justamente de um testemunho de alguém que havia encontrado a sabedoria, e a partir dela, daquele encontro, a partir do momento em que a pessoa tomou posse da sabedoria, ela começou a enxergar a vida de um jeito novo. E sabedoria, minha gente, é muito diferente de inteligência. Às vezes nós encontramos pessoas muito inteligentes, mas não são sábias. E às vezes nós encontramos pessoas muito sábias que nem são tão inteligentes assim, não é? É interessante, a sabedoria é uma via que nos chega pela própria experiência. A vida vai nos dando, se nós soubermos recolher diariamente essa sabedoria. É um fruto natural que Deus nos concede toda vez que honestamente nós decidimos viver. Essa música eu gosto muito. É uma composição de parceria entre Renato Teixeira e Almir Sater, né? Dois grandes mestres da música popular brasileira. E gosto muito da maneira poética como que esses dois poetas, né, fazem essa letra ter tanto significado na nossa vida. Para mim ela é religiosa. Eu acredito mesmo nisso. É impressionante como as frases dessa canção têm uma profunda conexão com a realidade. Ando devagar porque já tive pressa, e levo este sorriso porque já chorei demais. Como isso é verdade na vida de tanta gente. Na minha é. Os sorrisos mais verdadeiros que nós podemos sorrir, eles são nascidos de superações, de sofrimentos que nos doeram demais, de sofrimentos que nos jogaram no chão, que nos retiraram definitivamente a vitalidade, mas que depois de superados, como Ele autoriza o sorriso. Como Ele traz verdade para o nosso sorriso. Eu sempre gosto de observar as pessoas que sorriem de verdade. Se ali existe um sorriso de verdade, é porque um dia houve uma lágrima de verdade também. A lágrima verdadeira, o sofrimento quando vivido de maneira redentora, na perspectiva de que Ele está nos purificando, né? Não nos vitimando, mas nos purificando. Ele tem o poder de provocar um sorriso depois. É a grande diferença entre tristeza e luto. O que é a tristeza? Muitas vezes a tristeza ela nasce de quando nós nos sentimos inadequados com aquilo que nós desejamos para a vida e com aquilo que realmente nos acontece. E essa tristeza muitas vezes ela é infértil, ela não nos leva a lugar nenhum. Diferente do luto, porque o luto já é um processo. Quando nós sofremos uma perda, quando alguma coisa nos acontece, e não é só morrer alguém, né? Quando algo nos acontece e nos retira essa vitalidade ou prejudica a nossa harmonia, imediatamente nós iniciamos um processo de luto que pode ser acelerado, nós podemos intensificá-lo ou não. Tudo vai depender da nossa disposição de lidar com aquilo que a gente perdeu. Mas o que é o luto? É um processo psicológico de reação do próprio sistema humano, poderia dizer. É impressionante como o nosso instinto de sobrevivência, ele age. De repente você foi machucado, aquilo te dói, aquilo te machuca, aquilo te causa um sofrimento terrível, mas você sente que alguma coisa dentro de você já começa a recrutar forças para que você tenha condições de ir adiante. Isso é o processo do luto, que eu tenho certeza que é um dom de Deus em nós. Quando você olha para a vida de algumas pessoas que precisaram enfrentar perdas terríveis, sofrimentos que a gente consideraria impossíveis de serem superados, e você vê aquela pessoa depois em pé, dando conta da vida, você fala, não, só Deus mesmo.
Só Deus. Mas a gente precisa dar essa brecha, né, para que Deus nos ajude a recrutar esse luto, para que a gente saia dessa tristeza mórbida que muitas vezes nos faz ficar lamentando o tempo todo, com espírito de vítima, para assumir esse luto que é redentor. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Na nossa vida, diariamente nós teremos de fazer essa escolha. Ou eu fico com as minhas tristezas, ou eu entro no processo do luto. Se eu optar pelas minhas tristezas, eu corro risco de passar boa parte da minha vida, ou desperdiçar um tempo precioso na minha história, de maneira infértil, sem produzir absolutamente nada de bom, sem promover o bem naqueles que passam por mim. Ou então eu posso fazer a opção pelo luto. Eu vou viver o processo. E eu quero superar aquilo que está me causando dificuldades. Veja bem você, o luto, ele é um processo, é mais honesto escolhê-lo. Porque você vai se beneficiar, e você vai beneficiar o outro que está ao seu redor, e ao mesmo tempo você vai se respeitar. Porque não tem nada pior nessa vida que quando a gente está com motivo para chorar e o outro vem dizer que a gente não deve chorar. Vem, não chora, não faça isso. Não. Pelo amor de Deus. O luto é um direito nosso. Se eu estou machucado, eu preciso viver o processo de recuperação daquilo que me machucou. Eu não sou interruptor de luz que apaga e acende de acordo com a vontade do outro. Não. Eu tenho meu luto. Eu vou organizar o meu luto. De repente eu tive um desentendimento com você, Cristian. Boa noite. Aliás, você me causa muitos aborrecimentos. Vive de férias. O Cristian, estou dando um exemplo. Hoje eu e Cristian tivemos uma discussão terrível. Então quando saímos daqui, ele está chateado comigo, eu estou chateado com você. Isso é cristão. Quando eu me sinto chateado com alguém, se você me machucou, é cristão eu ter o direito de organizar o meu luto. É cristão você ter o direito de organizar o seu luto. Como é que nós organizamos o luto? Quando é alguém que nos machucou, alguém que nos magoou. Você colocar o seu coração na perspectiva do perdão. Ou então, Cristian, nós temos a opção de ficar amargurados, sempre chateados e levar isso a vida inteira. O Cristian já fez a bala comigo. Aquele tipo resmungão que fica a vida inteira lamentando o que de ruim aconteceu. Você já observou que às vezes você faz isso com você? Que você se prejudica porque você não é capaz de dar o passo na direção do luto? Você prefere a tristeza? Você já observou que muitas vezes você não consegue harmonizar o seu coração porque você não tem a consciência de que organizar o luto é muito mais inteligente do que ficar na tristeza? Às vezes, minha gente, Deus nos dá a oportunidade de reconstruir o outro dentro de nós.